Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disto mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. A palavra que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos começando essa semana dentro desse mês vocacional. É uma semana dedicada a todos os leigos e leigas na igreja. Queria desde o início saudar todos os leigos e leigas comprometidos na igreja. Eu sempre falo, a igreja é feita de mais de 99% de leigos e leigas. Os padres, nem 1%. Se não fosse vocês, queridos irmãos e irmãs, o que seria da igreja? São vocês, na verdade, que ajudam a igreja a ir para frente. Falava sempre isso quando trabalhava numa paróquia do interior, numa cidade de Nova Laranjeiras, falava sempre assim: o padre talvez chega na comunidade uma vez por mês. É isso que acontecia. Aqueles outros dias, ele chega 1 hora, daí vai numa outra comunidade. São leigos das pastorais, que são a igreja, que faz a igreja ir para frente. Saúdo todas as pastorais, ao mesmo tempo deixando um desafio. Você que talvez ainda não tem uma pastoral, talvez chegou o momento de pensar também, como eu, como leigo, como leiga, posso ajudar a comunidade, porque a igreja é nós. Não são pessoas de fora que vão construir a nossa igreja, é nós mesmos que somos chamados, cada um de nós, trazer o seu tijolo para construir a nossa igreja. Voltando então na palavra de Deus de hoje, começando com a primeira leitura do livro de Josué. Josué é conhecido porque foi Josué que tomou o bastão de Moisés como uma missão clara, guiar o povo de Deus até a terra prometida. Mas esse povo foi um povo de cabeça dura. Foi um povo que parece que não aprendeu nada de 40 anos no deserto. Foi um povo que vivia uma vida dupla. No dia poderia ir no templo, mas à noite viver um outro tipo de vida. Durante o dia poderia glorificar a Deus, mas lá chegando em casa, viver uma vida fora, muito longe da vida de Deus.
E Josué um dia se levantou e falou: olha, meu povo, não podemos continuar vivendo uma vida dupla. Chegou a hora da verdade, chegou a hora da escolha. Ou seja, continuamos essa vida do pecado que leva para a morte. Ou seja, escolhemos a vida de Deus que leva, o caminho de Deus que leva para a vida. Mas eu, com minha família, estamos escolhendo o Senhor, o Deus de Israel. Agora deixo para cada um de vocês fazer a sua escolha. E Josué falando assim: queridos irmãos e irmãs, nós também hoje, Deus está deixando na nossa frente essas escolhas a fazer. Porque todo momento, todo dia da nossa vida, temos que escolher. Ninguém nasceu, ninguém nasce cristão. Nascimos, chegamos nesse mundo, os nossos pais nos levaram para receber o batismo, ainda crianças, alguns depois de alguns dias do nascimento. Naquele dia não sabíamos o que estava acontecendo. Mas quando chegou a hora da crisma, aí tínhamos a inteligência, aí sabíamos o que estávamos escolhendo. E nós escolhemos seguir Jesus Cristo. Mas aquela escolha que nós fizemos aquele dia, temos que renovar todo dia. Todo dia que nós levantamos, temos que dizer sim, estou seguindo Jesus. Nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa vida do dia a dia, temos que mostrar que sim, nós escolhemos Jesus. É uma escolha que vem como consequência, porque quando nós escolhemos Deus, quando nós escolhemos Jesus, temos que viver seguindo os mandamentos de Jesus. Não podemos viver um pé aqui, dentro da igreja, um outro pé lá fora. Não podemos viver como se fosse um cristão de uma hora, aquela hora que vou na igreja, vou me comportar bem, mas sair da igreja, aí, bem-vindo à vida do mundo. Não é assim. Nós não somos cristãos por 8 dias por dia. Nós somos cristãos 24 horas. Aliás, somos cristãos toda a nossa vida. E essa escolha que temos que fazer, que fizemos, que queremos renovar hoje, não é obrigatória. Deus nunca nos obriga de escolhê-lo. Ele nos deixa como uma liberdade. Ele nos criou como uma liberdade. A liberdade sendo um grande dom que nós recebemos de Deus. A liberdade sendo essa diferença entre nós e os animais. Mas ao mesmo tempo é um grande perigo, porque o ser humano muitas vezes quer abusar dessa liberdade. Liberdade, grande dom de Deus, liberdade, grande desafio na nossa vida do dia a dia. A nossa oração hoje é que essa liberdade sempre nos leve, não para os caminhos da morte, mas para caminhos da vida. Que essa liberdade nos ajude sempre a nos aproximar de Jesus, a nos aproximar de Deus, a fazer escolhas que ajudam também o próximo. Essa escolha que nós fazemos não se vive nas nuvens, é uma escolha que se vive na vida do dia a dia. É isso que fala a segunda leitura de hoje. Uma leitura que muitas vezes, infelizmente, é usada para justificar o machismo. Aqui não tem nada de submissão. Porque, queridos irmãos e irmãs, ninguém foi criado para ser submisso. Se for ser submisso, só a Deus. Numa vida de casal, o que faz o casamento, o que faz a família, não é submissão. Longe disso.
mas é o amor, mas é o respeito, mas é o perdão. O que faz a família é a reconciliação. O que faz a família é a unidade e, sobretudo, é o amor. E no Evangelho encontramos também a escolha. Jesus, depois de ter distribuído muitos pães, ele pensava ter passado uma mensagem para o povo, mas o povo não compreendeu nada, porque aquele povo estava esperando coisas materiais. Aquele povo estava esperando um rei que poderia chegar com poder. Mas Jesus falou: não é isso que eu quero passar para vocês. Eu vim nesse mundo para vos desafiar, sim. Até posso dar um pão para vocês, mas eu desafio vocês para se tornar o pão para os outros. Eu desafio vocês para tornar da vossa vida um dom para os outros, uma vida de serviço, uma vida de humildade para os outros. E quando o povo escutou essa linguagem, falou: isso não se encaixa na nossa lógica. E muitos começaram a ir embora. E Jesus faz uma pergunta que Ele também está fazendo para todos nós hoje, esta noite. E você, meu filho, você, minha filha, você também quer ir embora? A porta está aberta, as portas são abertas. Mas Pedro representa todos nós. Pedro responde dizendo: a quem iremos, Senhor? Porque Tu tens as palavras da vida. É isso, queridos irmãos e irmãs. Queremos hoje de novo renovar a nossa escolha para Deus. Mais uma vez, não é obrigação. É uma escolha que deveria ser fruto da nossa relação com Deus. Que nem fala o Papa Bento XVI. Ser cristão não é fruto de uma ideologia. Nós não seguimos uma ideologia. Ser cristão é fruto de um encontro de uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Queremos escolher hoje dizendo: eu estou escolhendo Jesus porque eu sei aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Jesus tirou a nossa família. Eu sei como Jesus nos amou. E hoje renovo a minha escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.